Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Saudações a todos vocês, bem-vindos a mais um estudo nosso, e hoje nós continuaremos falando sobre liberdade cristã. Em nosso encontro passado, que foi no dia 29, eu falei sobre a liberdade cristã, comecei a falar sobre a liberdade cristã. O texto básico do assunto que estamos tratando com vocês é a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, até o versículo 13 do capítulo 15, e outras cartas que Paulo usou, tem feito uso delas também. Tá? Então, estamos falando sobre liberdade cristã. Em nosso encontro passado, eu falei sobre a questão dos fracos na fé e os fortes na fé. Falei sobre tipos de fé, tá? E iniciei os princípios que devem nortear a nossa liberdade cristã. Falei sobre dois princípios. O primeiro foi: nem todos possuem a mesma fé. E o segundo princípio que eu falei foi que o cristão não deve ser juiz do seu irmão. Hoje eu vou continuar falando destes princípios que devem nortear a nossa liberdade cristã, mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, nós vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia que se renova a cada instante em nossa vida. Te pedimos perdão pelos pecados que temos praticado em nosso dia a dia e pedimos que o teu Espírito nos ilumine para que possamos entender aquilo que vamos ouvir nesta ocasião e que teu Espírito nos ajude, nos capacite a colocar em prática as lições que vamos aprender com a tua palavra. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos mais uma vez. Se você ainda não pegou, você pega aí a sua caneta, seu lápis, você pega aí o seu bloco de anotações e toma nota daquilo que nós vamos compartilhar com vocês hoje. Bom, então vamos lá. Abra a tua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 14, e vamos ler os versículos 5 e 6. Romanos, capítulo 14, versículos 5 e 6. Assim diz a palavra do Senhor: a quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Versículo 6 agora. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Paulo vai tratar a liberdade cristã na carta que ele escreveu aos Romanos, mas também na carta que ele escreveu aos Gálatas, na carta que ele escreveu aos Coríntios e também na carta que ele escreveu aos Colossenses. O que parece é que nestas igrejas não só tínhamos gentios, e eu já compartilhei com vocês que gentios eram todos aqueles que não eram judeus e não pertenciam ao povo judeu. Então parece que nessas igrejas não só tinham os gentios, mas também tinham os judeus. Tá? E o que acontece é que os judeus, os judeus, eles estavam presos ao judaísmo, embora eles tivessem sido convertidos ao cristianismo, eles ainda estavam presos ao judaísmo. Tá? Então, Paulo vai tentar falar sobre a liberdade cristã, porque a partir do momento
em que Cristo entra na vida deles, eles são libertos, ou deveriam ter sido libertos, de coisas que até então funcionavam como correntes, como cárceres, como prisões para eles. E aqui, em Romanos 14, os versículos 5 e 6, nós vamos entender uma coisa. É o nosso terceiro princípio que deve nortear a nossa liberdade cristã. Ou seja, cada pessoa tem as próprias convicções. Cada pessoa tem as suas próprias convicções. Paulo aqui está deixando claro que cada cristão, porque Paulo está escrevendo à igreja, cada cristão tem a sua própria convicção. Se essa convicção está certa ou errada, é uma outra questão que nós vamos ter que trabalhar e que nós vamos comentar sobre este assunto mais à frente. O que precisamos ter em mente é o que eu compartilhei com vocês no encontro passado. Diante de uma situação, diante de uma circunstância teológica, o que envolve a nossa fé cristã, nós precisamos pensar no que a Bíblia diz sobre este assunto. A Bíblia, ela será sempre a bússola, ela será sempre aquele manual que vai nos conduzir no que diz respeito à nossa fé, né? O que fazer e as nossas atitudes. Então, sempre iremos nos basear na Bíblia, nos deixar guiar pela Bíblia. Bom, continuando aí, nós vamos ver algumas situações. Então, cada pessoa tem as próprias convicções. Em Gálatas, capítulo 4, do versículo 8 ao 10, Paulo vai falar sobre a transitoriedade dos ritos judaicos, porque agora Paulo não está escrevendo ao judaísmo ou aos praticantes do judaísmo. Paulo está escrevendo aos cristãos. Muitos já tinham sido praticantes do judaísmo. Muitos tinham sido praticantes da lei dos profetas. Paulo agora escreve a pessoas que deveriam estar vivendo uma nova vida, porque Cristo tornou-se Senhor destas pessoas. Então, em Gálatas capítulo 4, do versículo 8 ao 10, encontramos o seguinte: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Tá? Paulo está falando isso aqui, que nós vamos ver que naquele período estava existindo uma grande idolatria. Então, Paulo pode estar se dirigindo aos judeus, mas também aos gentios, aos pagãos. Tá? Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como se Deus tivesse tomado a atitude de se revelar àquelas pessoas. Não foram elas que encontraram Deus, foi Deus que decidiu revelar-se a elas. Continuando aí, né? Ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Paulo aqui, ele vai exortar aos crentes gálatas: olha, vocês querem voltar a ser prisioneiros, a ser escravos daquelas coisas que antes dominavam vocês e eram coisas que lhes agradavam a Deus? Continuando no versículo 10 aí. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Aqui neste versículo 10 aqui, Paulo deixa claro que aqui ele está se direcionando aos judeus cristãos, ou seja, aos cristãos judeus. Porque quando Paulo fala sobre dias especiais, meses e ocasiões específicas e anos, se relacionava aos dias especiais para os judeus, às festas dos judeus que eles observavam. Então, Paulo aqui, no versículo 10, ele deixa bem claro que ele está
falando aos cristãos judeus. Tá? Então, parece simples, mas nós cristãos do Ocidente, nós cristãos brasileiros, tá? Antes do cristianismo, aqueles que não nasceram no berço evangélico, nós tínhamos alguns hábitos, nós tínhamos algumas crendices, algumas superstições que nos aprisionavam. Vocês querem ver uma coisa? Antes de termos sido convertidos ao Evangelho, termos sido convertidos a Cristo, nós acreditávamos que passar por debaixo de escada dava azar. Você que está me ouvindo, que já tem aí mais de 40 anos, você vai entender o que eu estou falando. Passar por debaixo de escada dava azar. Quer ver uma outra crendice que nós tínhamos? Não ter espelho quebrado dentro de casa, porque isso trazia azar. Uma outra crendice ver gato preto, sexta-feira 13, trazia azar. Então, são coisas que nos prendiam, porque nós aprendemos que estas coisas eram certas, essas coisas nos foram ensinadas. Mas a grande verdade é que Paulo, quando escreve aos Gálatas, aos crentes Gálatas, ele fala: olha, vocês estavam presos a estas coisas antes de Cristo se revelar a vocês, antes de Deus se revelar a vocês. Nós também estávamos presos a estas crendices, a estas superstições, antes de Cristo ter se revelado a nós. No entanto, alguns de nós, embora Cristo tenha se revelado a nós, embora tenhamos sido convertidos a Cristo, ainda mantemos vivo estas crendices, essas superstições. Mas a verdade é que, uma vez libertos por Jesus, somos de fato libertos. O cristão gentil fraco na fé buscava completo distanciamento de qualquer dia ou festividade associada ao paganismo. Tá? Aquele que se considerava forte na fé, maduro na fé, ele procurava se afastar daquilo que lembrava a vida pagã, a vida afastada de Cristo que ele viveu antes de ter encontrado Jesus Cristo. Já o cristão maduro não era afetado por nenhuma dessas preocupações. Aquele cristão mais maduro, aquele cristão considerado forte na fé, essas coisas não faziam diferente na vida deles, tá? A gente vai ver uma coisa. Na sequência, Paulo argumenta: cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, você tem que ter maturidade, você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo, e se a tua mente não te condena, então não há por que você se sentir culpado. Só que, recapitulando, a Bíblia será sempre o parâmetro, ela será sempre o manual, ela será sempre a bússola. A Bíblia, ela norteia a vida cristã. Paulo não está incentivando um comportamento irresponsável. Olha só. Paulo não está nos incentivando a viver ou a ter um comportamento irresponsável. Ora, eu não acredito que isto me faça mal. Eu não acredito que isto possa me prejudicar. Mas nós vamos entender que a maior lei, e Paulo vai falar isso nas cartas dele, principalmente em Coríntios, tá? A maior lei é a lei do amor. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, eu preciso amar o meu irmão, amar o meu semelhante, ver se estas coisas não vão escandalizar o meu irmão, por quem Cristo também se sacrificou. Cristo não se sacrificou só por mim, que me acho forte na fé, que me acho maduro o suficiente para
não me deixar prender por estas coisas. Mas Cristo se sacrificou também por aquele que ainda é fraco na fé, é imaturo na fé. Bom, continuando, mas partindo do pressuposto de que cada um deles, ou seja, da convicção, tá? De que cada um deles, fraco ou forte, tenha refletido na questão e chegado a uma firme conclusão, ele os faz ver que a sua prática deve ser parte integrante do discipulado cristão. Somos discípulos de Cristo, estamos aprendendo com Cristo e devemos seguir as pisadas do Mestre Cristo. Ele é que é o nosso parâmetro, o nosso modelo. Quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo fala, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Então o parâmetro ali era Cristo. Não era que Paulo era perfeito, mas Paulo procurava seguir os passos do Mestre. Paulo procurava viver a vida que o Mestre tinha para ele viver. É por isso que ele vai falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Continuando, aquele que considera um dia como especial, assim o faz para o Senhor. Versículo 6 de Romanos, capítulo 14, que nós estamos lendo aí. Ou seja, para honrar o Senhor. Devemos pensar muito bem no que fazemos, no que falamos, no que pensamos. Se o que fazemos, o que falamos e o que pensamos honra ao Senhor, se você tem certeza que estas coisas glorificam ao Senhor, então não há pecado algum, não há condenação alguma nestas coisas. Então, lembre-se, o nosso terceiro princípio que deve nortear a nossa liberdade cristã é entender que cada pessoa tem as suas próprias convicções. Vamos partir agora para o quarto princípio que deve nortear a nossa liberdade cristã. Continuando aí, abra a tua Bíblia, por favor, ela já deve estar aberta, em Romanos capítulo 14, e vamos ler alguns versículos. Vamos começar no versículo 13, que diz assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Está vendo o conselho que Paulo dá aqui? Para que as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas ações, elas não sirvam de pedra de tropeço para o meu irmão. Continuando aí, versículo 14. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Pode ser que as pessoas considerem uma coisa impura ou uma coisa que não se deva comer por causa da sua consciência. Aí Paulo está falando isso aqui aos judeus, mas também aos gentios, tá? Ou seja, aqueles que também não eram judeus. Versículo 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Olha aqui, o amor aqui. Se você entristece o teu irmão com aquilo que você come, com aquilo que você fala ou com aquilo que você faz, você já não ama seu irmão. Paulo fala sobre isso aqui. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. É como se ele falasse, e podemos falar isso hoje, por causa das tuas palavras, por causa das tuas atitudes, não destrua o teu irmão. Não faça o teu irmão se desanimar, se desviar. Temos que falar, é o que Paulo fala aos crentes que estão em Roma. Versículo 16. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Aquilo que é bom para você não deve servir de escândalo para outras pessoas, principalmente para o teu irmão na fé, para aquele que pertence à mesma família da fé que você pertence. No versículo 21, encontramos o seguinte: é melhor não comer carne
em beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. É claro que Paulo aqui está se dirigindo a um contexto idólatra da época, porque em algumas cidades a carne dos animais elas eram oferecidas como sacrifício a ídolos, e Paulo está falando sobre isto aqui. Se comer esse tipo de carne vai escandalizar o teu irmão, não coma. Não coma. Tá? Então, o quarto princípio que deve nortear a nossa liberdade cristã é o seguinte: o cristão não deve ser tropeço para ninguém. O cristão não deve ser tropeço para ninguém. O cristão não deve servir de pedra de tropeço para ninguém. Nesses versos, o apóstolo exorta o fraco a não criticar o forte. Tá? Ele vai exortar aquele que se considerava imaturo ou aquele que era um bebê na fé a não criticar o forte. E chama a atenção do forte para deixar de apontar os defeitos do fraco. Ou seja, porque aqueles que se consideram mais maduros, mais fortes, começam a apontar os defeitos do imaturo na fé, começam a apontar as suas falhas. Então, Paulo aqui vai exortar tanto aqueles que se acham fracos, como aqueles que se acham fortes na fé. Os dois grupos não deveriam colocar qualquer tipo de obstáculo para causar tropeço no caminho de seus irmãos. Paulo ensina que a liberdade cristã não pode ser usada para prejudicar o meu irmão. A minha liberdade cristã, ela não pode ser usada para prejudicar o meu irmão ou a minha irmã. Repito, o texto que serviu de texto áureo para o nosso estudo, quando Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele vai falar ainda: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo ensina que a liberdade cristã não pode ser usada para prejudicar o meu irmão. A minha liberdade cristã, ela não pode ser usada para prejudicar o meu irmão. É necessário aplicar o amor no exercício da liberdade. Por exemplo, a gente vai ver uma série de outras coisas. Se o que você vai fazer vai escandalizar o teu irmão, vai entristecer o teu irmão, não faça então. Não sirva de pedra de tropeço para o teu irmão. A gente vai ver que nenhuma dessas ações vale mais do que o bem-estar do povo de Deus, o bem-estar do nosso irmão. Dessa forma, devemos procurar o que realmente contribui para a edificação dos irmãos, em vez de permanecer obstinados em nossos direitos. Então, devemos procurar aquilo que vai servir para a edificação do nosso irmão. Não é ser conivente com o nosso irmão se porventura ele está fazendo algo errado, não. Mas eu devo procurar edificar, eu devo procurar algo para a edificação do meu irmão. Bom, aí foi o quarto princípio que deve nortear a nossa liberdade cristã. Quinto, vamos falar sobre o quinto agora. Em Romanos capítulo 14, a partir do versículo 17 até o versículo 20, vamos ler. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 18. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Olha aqui, mutualidade. Paulo aqui fala sobre uma edificação mútua.
Eu edificando meu irmão e meu irmão me edificando. Tá? Versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Todo alimento é puro. As refeições, quando você ora, quando você agradece, você está dando graças a Deus por aquele alimento que você tem. Mas se porventura isso, isso vai escandalizar o teu irmão, então você tem que pensar. Uma coisa bem prática é aquela. Nós sabemos que algumas pessoas de outras religiões, elas não comem certos alimentos. Tá? Algumas, durante a semana chamada Santa e a sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão, não comem carne. Aí você convida uma pessoa dessa para ir almoçar contigo. Você sabe que ela não come carne, você apresenta uma carne assada para ela comer, você vai escandalizá-la. Então, se isto vai fazer mal a esta pessoa, não faça isso. Coma peixe com ela, outro alimento que ela pode comer naquele momento ali. Porque a grande verdade aqui é que este capítulo 14 que Paulo escreve aos Romanos, tá? Ele fala sobre coisas essenciais e coisas não essenciais. Se o motivo da discussão no que diz respeito à nossa fé não é essencial, a gente pode abrir mão, a gente pode negociar, tá bom? Então vamos lá. Quinto princípio aí, que deve nortear a nossa liberdade cristã. Você deve fazer a seguinte pergunta: o que é o reino de Deus? Em que consiste o reino de Deus? A comida, a bebida, é isto que vai constituir o reino de Deus? É isto que vai marcar o reino de Deus? É isto que vai dizer o que é o reino de Deus? Então, diante de uma circunstância que exija fé, quando eu digo fé, tem a ver com convicções, com crendice, tá? Então, você vai perguntar, em que consiste o reino de Deus? Tá? Então, ver aqui, né? Paulo vai falar se a primeira verdade teológica que suporta o apelo de Paulo para que os fortes se controlem é a cruz de Cristo, a segunda é o reino de Deus. Né? Os fortes, né, eles devem suportar por causa da cruz de Cristo, porque Cristo foi crucificado na cruz, mas também suportar algumas situações por causa do reino de Deus. Isto é, o domínio de Deus através de Cristo, pelo Espírito, na vida do seu povo, na vida de cada um de nós, proporcionando-nos uma livre salvação e exigindo uma obediência radical. Eu quero parar aqui um pouquinho e dizer uma grande verdade a você que me ouve nesta hora, você que está me assistindo. Eu estava ouvindo uma entrevista, um programa do apresentador Raul Gil, e o pastor Cláudio Duarte estava presente, e nós tínhamos algumas pessoas lá, e as pessoas começaram a fazer perguntas ao pastor Cláudio Duarte, e uma das pessoas que estava, que leva uma vida controvertida, ela perguntou ao pastor Cláudio Duarte: se eu for à sua igreja, eu vou ser bem recebido? E a resposta do pastor Cláudio Duarte foi o seguinte: claro, se você for na igreja que eu sou pastor, você vai ser bem recebida. Tá? Aí ele falou, ele acrescentou, ele falou o seguinte: agora, se você decidir aceitar Cristo, você decidir entrar para a nossa igreja, aí você terá que se adequar aos nossos padrões. A grande verdade é a seguinte: eu sei que talvez eu vou ser um pouco duro agora, mas tenho que ser. Ninguém é obrigado a andar com Cristo. Mas se você
aceita o convite para andar com Cristo, aí você tem que andar do jeito que Cristo quer que você ande. Ninguém é obrigado a andar com Cristo. Ninguém é obrigado a andar no caminho do cristianismo. Ninguém é obrigado a ser membro de igreja nenhuma. Mas se você aceita, aí você tem que se adequar ao padrão de Cristo. E o padrão de Cristo, ele é alto demais. Cristo exige o melhor daqueles que seguem a Ele. Assim, vamos contribuir para a paz e edificação mútua. Tá? Se eu vivo este padrão, tá? Não é ser perfeccionista, não é ser perfeito, não é isto não. Quando olhamos para os personagens da Bíblia, homens e mulheres, foram pessoas que andaram com Deus, eram pessoas que tinham intimidade com Deus, mas não eram perfeitas. Pense aí em alguns personagens bíblicos. Noé, Davi, Abraão, Elias. Não eram pessoas perfeitas, mas eram pessoas que buscavam viver na presença de Deus como agrada a Deus. A igreja não deve ser edificada isoladamente, mas sua construção precisa acontecer em conjunto. Somos membros da igreja. Cada um de nós representa um membro, representa um tijolo que compõe esta igreja, que faz parte dessa igreja. Você, meu irmão, é importante para mim. Eu sou importante para você. Juntos, corpo edificado, nós somos bênçãos para o reino, bênçãos no reino e bênçãos para a sociedade. Quantas bênçãos a sociedade ela pode experimentar se ela tem uma igreja que vive em comunhão, que vive a unidade, que vive o amor de Cristo. Mas para isso, nós temos que abrir mão de certas coisas que nós, às vezes, consideramos coisas boas demais para nós. Temos que abrir mão destas coisas e deixar que o Espírito de Deus opere em nós a sua vontade e o seu querer. A igreja não deve ser edificada isoladamente, mas sua construção precisa acontecer em conjunto. A igreja é um edifício espiritual que necessita ser bem planejado, em que cada um tenha seu lugar e desenvolva seu dom. Cada um de nós temos nosso lugar nesta construção. Nós temos os tijolos, nós temos a argamassa, nós temos uma série de outras coisas para construir este edifício, esta casa. Cada um de nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dividir esta carta aí em 4 seções. Ele vai falar sobre a unidade da fé, ele vai falar sobre o serviço dos santos, sobre a santidade ser contrária a dissoluções, a brigas. Quanto a coisas não essenciais, ele vai exortar aos crentes de Efésios a viverem uma vida santa. Depois dê uma olhadinha no capítulo 4 de Efésios. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais. Cada um de nós, cada crente em Jesus, cada pessoa que tem o seu nome escrito no livro da fé, no livro da vida, cada pessoa que foi lavada e remida no sangue de Jesus, ela tem pelo menos um dom espiritual, que é a capacitação que o Espírito dá a esta pessoa, para esta pessoa ela servir o reino de Deus com qualidade. Paulo vai falar também em 1 Coríntios, capítulo 12, sobre a unidade da igreja. Ele vai falar que a igreja, ele vai comparar a igreja como um corpo. O corpo tem os seus membros, os braços, tem as pernas, tem a cabeça.
tem um tronco, o corpo ele tem as células, ele tem os tecidos, os órgãos, os sistemas, mas eles trabalham em harmonia para o bem-estar do corpo, para que haja vida, para que haja saúde. Assim deve ser na igreja também. Devemos trabalhar unidos, trabalhar em comunhão, para que a igreja viva de forma saudável. Não podemos permitir que questões pessoais afetem a obra de Deus. Algo que é bom para nós pode ser um obstáculo aos outros. Algo que é bom para você, é bom para mim. Algo que para mim não tem nada a ver, não pode servir de obstáculo para o meu irmão. O reino de Deus exige unidade, porque diz a Bíblia que um reino dividido, ele não consegue subsistir. Um reino dividido, ele é destruído. Vou parar por aqui e semana que vem continuaremos falando ainda sobre mais alguns princípios que devem nortear a nossa liberdade cristã, mas vamos falar também sobre mais algumas coisas que têm a ver com liberdade cristã. Então, eu encerro por aqui, vou orar mais uma vez, encerrando assim o nosso estudo de hoje. Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia sobre a nossa vida e te pedimos, Senhor, trabalhe em nossa mente, em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, no que diz respeito à nossa liberdade como servos do Senhor, a nossa liberdade cristã. Senhor, que a minha liberdade, através das minhas palavras, dos meus pensamentos, das minhas ações, não sirvam de escândalo, não sirvam de tropeço para o meu irmão, para a minha irmã, por quem o teu Filho Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Deus, ajude-nos a vivermos em comunhão, em unidade, em harmonia, para que o mundo possa ver o teu Filho Jesus, que é Senhor e Salvador da nossa vida, presente na tua igreja, presente no teu corpo sobre a face da terra. Abençoe-nos, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, com a tua família, com o teu lar, neste exato momento. Até o nosso próximo encontro, quando estaremos falando sobre liberdade cristã, parte 3.